Bom, vamos ver o seguinte. Geralmente, né, na literatura, nas aulas, né, a parte experimental relativa aos escoamentos, né, turbulentos, laminares, a parte experimental é um suporte para a parte teórica, né, e para a parte computacional também. São os três, né? A teoria, o experimento e a parte numérica, né? É o CFD, Computation Fluid Dynamics. Tanto que os modelos, né, KEPSILON, né, KW, né, eles são... A relação é uma relação experimental, né? Bom, aqui eu vou mostrar exatamente ao contrário, né? Que a teoria é um suporte para o experimento. É muito interessante, exatamente ao contrário. Que eu coloquei aqui, né? Nós vamos visar depois isso aqui, tá? Os túneis de vento, tá? Esse é o nosso foco. Então, ó, teoria como suporte para a experiência. Eu vou iniciar, né, pela segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Aquela famosa, né? dma é igual ao somatório das forças, né, que atuam sobre o fluido. Isso aqui é sobre o elemento. Só olhar na minha playlist, né, Mecânica dos Fluidos 1 para o ERG, né, tá lá tudo mostrado direitinho para vocês. Tá? E eu vou, então, mostrar aqui. Eu tenho minha equação, né, segunda lei de Newton, o somatório das forças, né, forças devido à pressão, forças viscosas, forças de campo, tá? E eu vou colocando as hipóteses simplificadoras aqui, para vocês verem. Então, você tem aqui ρ, eu já vou projetar, né, no eixo do x, vou trabalhar em coordenadas cartesianas, mais U, derivada de U em relação a x, mais V, derivada de U em relação a y, mais W, derivada de U em relação a Z, né, igual a menos, derivada de P em relação a x, mais μ. Aqui eu vou desenvolver o laplaciano, tá? Fazer assim, ó, derivada de U em relação a x2, mais derivada de U em relação a y2, mais derivada de U, né? Aqui é o laplaciano, W2U, né? Colocando aqui, né, eu já fiz, né, as hipóteses, né? Hipóteses simplificadoras. Então eu já fiz a primeira, né? A massa específica e a viscosidade dinâmica, né, são constantes. Tá? Agora, o componente, segundo o eixo dos y, né, é só substituir o U pelo V, tá? Então eu tenho aqui mais U, derivada de V em relação a x, mais V, derivada de V em relação a y, mais W, derivada de V em relação a Z, igual a menos, derivada de P em relação a Y, mais μ, né, derivada segunda de V em relação a x2, que é o laplaciano, né, mais derivada de V em relação a y2, mais derivada segunda de V em relação a z2. E a terceira, né, ρ, só substituir, né, aqui por W, né, mais U em relação a x, mais V, W em relação a y, mais W em relação a z, igual a menos, derivada de P em relação a z, mais μ, né, W2. x2 mais
y2 mais derivada segunda de w em relação a z2. Certo? Então aqui são os componentes do meu vetor velocidade. Agora eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou supor, né? Aqui vou colocar minhas hipóteses ali, né? Já vou colocar aqui, ó, regime permanente. O que é regime permanente? Derivado em relação ao tempo, né? É identicamente nulo, né? Então aqui eu já posso escrever, né? Essa parte é zero e é zero. Tá? Bom, agora uma outra hipótese, né? Simplificadora, que eu vou mostrar aqui, é o escoamento totalmente desenvolvido. O que é isso? Ó, escoamento totalmente desenvolvido. O que é isso? Tá? É que nada vai variar em relação a x. Por que é o escoamento não totalmente desenvolvido? Né? Você tem uma tubulação, se você liga a bomba d'água, né, você tem um turbilhonamento, né, até o escoamento se ajeitar na tubulação. Né? Mesma coisa para o ar, né? Ela tem um escoamento totalmente desenvolvido. Então aqui, olha só, eu posso, né, até colocar aqui, ó, aqui eu tenho, imagina que eu tenho uma tubulação aqui. Aqui eu tenho meu eixo do x, aqui eu tenho um perfil de velocidade, eu não conheço. Totalmente desenvolvido, vou ter o mesmo perfil aqui, vou tentar desenhar o mesmo perfil aqui, tá? Aqui assim, opa, e assim, mesmo perfil. O meu u só varia com y. Né? Geralmente eu vou colocar os três, né, e colocar ali a igualdade. X, y, z é u, só varia com y. Tá? E meu v é igual a w, que é igual a zero. Tá? Então o meu u aqui é meu eixo dos y. Olha o fenômeno da difusão aqui. Exatamente eu falei no último vídeo, tá vendo? A parede, né, ela segura o fluido, né? Eu ainda não sei que perfil é esse, tá? Vê lá a curiosidade, né? Eu vou mostrar que nesse caso desse escoamento, né, tá lá na mecânica dos fluidos, né? O ERG, né? Mecânica do fluido 1, tá lá. Então aqui eu já posso, né? Olha só, U não varia com X, ó. É zero, mas U é diferente de zero, mas esse termo é zero. E o U varia com Y, o U varia com Y, mas meu V é igual a zero, certo? E aqui os dois são zero, né? Zero e zero. Bom, aqui, ó, o U é diferente de zero, até vou colocar aqui, ó. Mas o produto é zero, então eu tenho esse lado aqui igual a zero. Aqui, ó, meu U não varia com X. Então isso aqui é zero, né? Aqui é zero, certo? Então eu tenho o efeito viscoso e a minha pressão aqui, tá? No caso. Agora, vamos partir para essa equação, né? Aqui, ó, eu coloco tudo zero, porque o V é zero aqui, ó. V é zero, V e W são zero, né? Aqui eu coloco zero, zero, zero. Mesma coisa o W, né? Zero, zero e zero. Né? Aqui, ó, tudo isso aqui vai ser zero. E aqui, ó, tudo isso aqui vai ser zero, porque V é zero. Certo? No caso. Tá? Olha que interessante aqui. Ó, dessas duas aqui, eu concluo, olha só, que o meu P só vai variar com X. Viram aqui? Aqui, ó. Porque aqui, ó, que eu concluo? Olha que interessante, ó. Eu concluo aqui
que a derivada de P em relação a Y, tá vendo aqui, ó, é igual a 0. E a derivada de P em relação a Z também é igual a 0. Né? Só por essas duas aqui, ó. Então, isso aqui implica que meu P só pode variar, no caso, né, com X. Né? Meu P só pode variar com X. Por essas duas equações aqui. Evidentemente, por que o P só varia com X nesse caso? Porque ele vai perdendo energia, né? A força devida à pressão, né, vai se desgastando com atrito, né? Que é exatamente as forças viscosas. Né? Então, meu P, o P aqui, por exemplo, em X1, aqui, ó, em X1, é diferente do meu P em X2. E se mostra, né, que tem uma queda de pressão, né? Porque meu P vai diminuindo com o X. Né? Tá aqui. Isso é importante. Você vê, olha que interessante, ó. A teoria está mostrando uma parte prática. É a teoria que está mostrando. Sobre essas hipóteses aqui. Tá? Agora, olha só. Aqui eu tenho uma função só de x. Isso aí eu falo claramente ali. Vou passar a derivada do P em relação a x para cá. Derivada de P em relação a x é μ, né? Derivada de U em relação a Y2. Isso aqui, né? Dessa relação aqui, ó. Então eu vou colocar um azul aqui. Dessa equação aqui, ó. Certo? Então, repara, aqui só é função